E aí, pessoal, o bom momento de Ferreira pode mudar a prioridade no Grêmio? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Fique agora com Viva Mais Vida e o seu New Sport, esse lindo tênis para você fazer o seu exercício, para você fazer a sua caminhada. 160 gramas de puro conforto. Não deixe de ter o seu Viva Mais Vida com desconto especial aqui do canal do CCD. Entre agora na descrição e compre o seu. Você vai ter um desconto e vai ver. Custo-benefício, você não vai ter melhor. Então, New Sport do Viva Mais Vida é a pedida de hoje. Gente, Ferreira pega uma bola na ponta esquerda. O Grêmio perde por 1-0 para o Bahia e precisa reverter. Ferreira passa por dentro do seu adversário de perna canhota, cruza para Vija Sante de pé direito, empatar. Ali o Grêmio revivia na Copa do Brasil. A jogada de Ferreira, se formos mais poéticos, podemos dizer 9 milhões de reais aquele pé esquerdo acabou trazendo para o Grêmio. Claro que nós podemos dizer que depois Grando fez também parte daqueles 9 milhões. Mas Ferreira traz, além da jogada, uma lógica de Renato. Eu preciso de 1 contra 1 pelo lado, de velocidade pelo lado, para ter a opção de melhorar o Grêmio. E Ferreira trouxe isso. Inclusive com um ponto prático, que é a jogada, o efeito dela e o que ela resultou. Acabou a conversa. Certo ou errado? Certo. Mas, desde o início do ano até agora, o Grêmio discutiu a tentativa de trazer jogadores assim. Michael, por exemplo, segue. O Michael já foi anunciado pelo Grêmio, entre aspas, por pessoas que disseram que ele estava fechado umas 20 vezes. Só que agora Ferreira volta a ser realidade. O Grêmio cuidou da parte física dele, preocupado com o excesso de lesões. Porque o Grêmio, vocês vão lembrar, ele teve teve 2, ele teve 3 ou 4 problemas de ordem muscular nessa temporada, até essa última que parou muito, e o Grêmio segurou a volta dele. Lembra que ele treinava, fazia jogo-treino, o Grêmio não botava no jogo e tal, a gente até, o que será isso? Por que o Grêmio não tá botando? O fato é que agora o Grêmio botou 2 vezes, e na segunda já, Ferreira, que é talentoso, ninguém discute o talento dele, eu questiono às vezes a tomada de decisão. Muitas vezes eu acho que o Ferreira ele procura muito mais uma linha individual do que propriamente uma linha mais coletiva. Mas essa é a minha opinião, e também a minha opinião não serve para nada aqui. O que serve é a gente tentar analisar, refletir, para exatamente poder chegar a uma conclusão sobre o que o Grêmio vai fazer. Como que o Grêmio vai proceder em relação à sua estrutura. Porque, vamos imaginar agora, imagine a cabeça do presidente agora. Eu tenho X de grana, eu quero ganhar a Copa do Brasil. Eu tenho que ter um reserva para o Soares, eu tenho que ter um outro cara aqui que possa fazer esse lado direito, o Renato pede o Michael, eu tenho de repente que contratar outro volante, porque eu tô sentindo falta aqui ou ali de alguma opção, de repente um zagueiro, se o Jeromel não voltar, nós já entramos na metade do ano, o Jeromel não jogou ainda. O que eu posso, o que eu faço? E aí, junto disso, chega um cara e diz o seguinte, essa posição aqui da esquerda, tô chegando, tá? Tô chegando e eu jogo ali. E aí tu pensa, e agora, velho? Eu vou no Michael ainda, gasto uma Babilônia e faço o Ferreira virar ou o segundo ou o terceiro. O Renato na entrevista disse, quem tem um não tem nenhum. E ele não tá errado. Só que tu não pode ter 2 caríssimos. O Ferreira é um jogador caro, não é um jogador barato. Tu não pode ter os 2 na mesma posição, sendo que um sentado no banco. O Ferreira é o camisa 10. O Ferreira tem corpo para ser titular do Grêmio.
Apesar de eu achar que o Renato faz muito bem em deixar o Ferreira faltando 20 minutos, que é para mim o que o Ferreira melhor, o melhor Ferreira é o Ferreira, o adversário já cansado e ele entrando. Mas mesmo assim, ele é um jogador caro. Caro. Então, como compor? Olhem, tentem olhar aquela velha, o exercício da empatia. Tentem olhar a visão do dirigente também. E como que neste momento o Grêmio está pensando. A prioridade é, e isso isso eu tenho como informação da altíssima cúpula, não é da meia cúpula, da altíssima cúpula. O que nós temos hoje? O que nós temos? Nós temos prioridade no 9 e no ponta. Anotem isso. Isso é informação da altíssima cúpula. O 9 e o ponta. Essa é a prioridade. Só que Ferreira botou uma pulga nessa prioridade. Tenho certeza disso. Inclusive na cabeça do Renato. Inclusive na cabeça do Renato. Então, diante disso, acho que a gente vive um grande ponto de interrogação sobre os investimentos do Grêmio. Mas existe a necessidade também de definição. Definição. E essa espera, talvez, ela esteja muito mais ligada à possibilidade de alguma venda do que propriamente uma linha de como o Grêmio vai proceder já pronto com o planejamento montado. Porque se sair o Bitelo, por exemplo, tu tem que buscar alguém para o lugar dele. Então existem, e como existem muitas especulações dentro desse ambiente durante a janela, bom, isso aí deve estar um turbilhão difícil de administrar. A sorte é que tem o Luiz Wagner, Vivian, tem o Antônio Brum e tem um dirigente que hoje realmente está se mostrando um dirigente mas muito preparado, que é Alberto Guerra. Muito preparado. Porque ele está tendo tranquilidade, ele está tendo calma, ele está conseguindo fazer as coisas dentro do seu tempo. E isso, convenhamos, é realmente muito forte. Muito forte. E para mim é a grande diferença do que a gente viveu nos anos passados para essa temporada. A diferença está exatamente em Alberto Guerra, o presidente do Grêmio. E falo isso, vocês sabem da relação que eu tive com ele, mas hoje nem isso eu tenho. Eu falo porque eu estou enxergando isso e enxergando como vocês, aqui de fora, sem nada de bastidor, nada disso. Pelo contrário, isso muito fora aqui. E essa é uma realidade que é importante a gente também posicionar por aqui. Eu acho que diante disso, é importante que a gente relate, que a gente fale, e eu faço isso, porque realmente me parece que Ferreira colocou uma dúvida sobre quem o Grêmio vai trazer. E vocês, vamos pensar sobre isso? Coloca a pulga ou não coloca? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.